Muito boa noite, visite Brasília! Nosso bate-papo e arte de hoje. Boa noite, Jonatas, tudo bem? Jonatas, pensava que era Jonathan. Seja muito bem-vindo. Hoje nosso bate-papo e arte com Toninho Eusébio. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Agora sim, com o nosso comentário fixo. Sejam todos muito bem-vindos a todos vocês que estão chegando nesse momento. Eu sou Caio Marques e hoje, boa noite Thalita, boa noite Aninha, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite Amora, boa noite Soluções Olho Vivo, Marina, todos vocês sejam todos muito bem-vindos. Adriana, hoje o nosso bate-papo e arte é com Toninho Eusébio, embaixador da Moleskine no Brasil, esse artista que a nossa capital tem a honra de ter ele aqui com a gente. Então, antes de mais nada, como eu tenho feito durante a semana, vamos a alguns recadinhos para que a gente receba. Boa noite, Luz Melo. Boa noite. O nosso querido já se encontra aqui na nossa live. Toninho, seja muito bem-vindo. Gente, olha só. Lembrando da nossa hashtag, tá? Hashtag Visite Brasília sem sair de casa. Nesse momento, se você quiser colocar o seu amor pela nossa cidade para jogo, apareça aqui no nosso feed colocando hashtag Visite Brasília sem sair de casa, ok? E se você conhece ou se você é um micro e pequeno empreendedor, nós temos um post especialmente para os deliveries, para todas as pessoas que no nosso quadradinho e o entorno estão trabalhando com delivery, ok? Nós não estamos cobrando divulgação, então corre lá, digita o arroba e vamos divulgar o micro e pequeno negócio, porque nesse momento nós precisamos dar as mãos para que essas pessoas, essas micro e pequenas empresas... Muito boa noite, Washington, Alessandra, Kátia, vem chegando, gente, vai se acomodando, porque o bate-papo de hoje tá bem legal. Boa noite, Boa Toninho. noite, tudo bom, Caio? Tudo bem? Tudo Bem ótimo. também, graças a Deus. Conta pra gente um pouquinho como é que tá essa quarentena, como é que tá essa sexta-feira, como que você tá aí nesse momento? Pra gente, acho que para todo mundo, né, tá sendo um pouco novo isso, apesar do meu trabalho já, hoje em dia, já ser, eu faço em casa e um estúdio, assim, então, eu tenho um ateliê, que é onde eu estou agora, porque eu tive que, em casa, tá todo mundo em quarentena, né, esposa, as crianças, então é Ah, mais entendi. difícil de fazer um isolamento dentro do isolamento. Eu vim para um lugar É mais verdade. calmo aqui. Então está sendo novo no sentido de chegar nas pessoas mesmo, né? Porque fora já ser normal trabalhar dentro de casa ou num espaço sozinho, assim, a gente ainda tinha a parte de loja, a logística, de entregar o material, de participar de alguns eventos, de feiras, né? E isso não está tendo esse momento. Então, mas está sendo Entendi. legal, porque eu acho que é uma oportunidade para todo mundo ter uma reflexão da própria profissão, dos Sim, trabalhos, de tudo que está acontecendo, né? De jeito novo de fazer um entendi. trabalho. Sim. Toninho, rapidinho, porque a gente teve um comentário aqui que tá travando. Gente, quem está na live com a gente, confirma pra gente se o som, tanto o meu quanto o do Toninho, está certo, as imagens, vocês conseguem ouvir e ver a gente com clareza, tá tudo certo? Caio, para mim também está dando uma travada a sua imagem de vez em quando. A minha imagem? É isso. Não sei se é isso que está acontecendo com todo mundo, né? A gente voltar com esse nosso bate-papo. A todos vocês que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente teve um probleminha com a conexão aqui, com a minha e com a do Toninho, mas já estamos novamente conectando o nosso querido. E para você que chegou agora, esse é o Bate-Papo e Arte da sexta-feira com o Toninho Eusébio. Então vem chegando, vai se acomodando.
vai ficando confortável, porque a gente vai aí conhecer um pouco desse artista incrível. Voltamos! Deu tudo certo. Então a gente estava falando um pouco sobre esse momento, né, Toninho? Como tem sido novo mesmo para muita gente. Eu tenho acompanhado algumas empresas, algumas pessoas jurídicas, né? Vamos falar assim, falando mesmo sobre esse momento de se reinventar, ter que aprender, por exemplo, quantas empresas estão agora trabalhando em home office, né? Então é um momento mesmo para todo mundo se reinventar. Mas vamos falar um pouquinho sobre a arte, né? Que é aí o que você domina, que faz o seu nome ser tão conhecido. É impossível a gente falar desse momento de crise sem falar. Perdão. É impossível a gente não falar desse momento de crise sem falar de arte. Na crise, a arte ela se mostra aí como um portal mesmo que nos permite enxergar uma amanhã melhor, nos permite enxergar aí, ter mais esperança para o amanhã e saber que tudo isso vai passar. Qual que é a sua visão, Toninho, em relação crise e arte, essa dicotomia, assim? O que você pensa sobre isso? Eu até essa semana eu tava lendo alguém tinha postado alguma matéria que é realmente interessante a história da importância até da arte em si, né? Então não vou puxar assim só para o meu lado, mas como a gente fala de arte, a gente está falando de cinema, de Sim, música, de fotografia, né? Teatro e tudo isso. E a gente vê assim a importância, porque de alguma forma, assim, eu acho que num momento como esse, assim, ser negativo não é a melhor opção, né? Então, assim, a gente, enquanto artista, se puder passar sempre assim, um conteúdo positivo, que transmita de alguma forma, assim, parece besteira, né? Mas, por exemplo, um desenho que eu faço e coloco, que seja uma brincadeira com a situação, mas uma mensagem positiva, não no sentido sim, crítico, né? Porque agora ser crítico contra ações de qualquer espécie, ou positiva, ou negativa, ou sei lá, não é, acho que não é o sim. momento. É bacana todo mundo dar as mãos sem dar as mãos, né? Mas passar alguma coisa interessante. Eu sou mais para esse lado, né? Então, no meu trabalho, por exemplo, se eu consigo fazer um desenho que isso vá arrancar um sorriso que seja, sabe? Assim, num dia que é tão pode estar tão chato de tantas informações, né? Tanta coisa ruim, um sorriso é um lucro, né? Assim, e para mim isso, a minha realização já está concluída, assim, né? Parte desse processo está sendo realizado, né? E vejo assim as ações de músicos, né, que colocam, né, assim, essas bandas, a Orquestra de Brasília, que tem aquela iniciativa Sim. de oferecer para a população, é muito rico, né? As pessoas estão se inovando, inclusive nesse sentido mesmo, de passar mensagens que não sejam correntes de fake news, né? Passar coisas boas. Sim. É verdade. Toninho, olha só, eu vi o último desenho, um dos últimos que você publicou, que foi o da lixeira, né? Colocando a máscara, Isso. enfim. É, e aí eu acho que assim, né? As pessoas conhecem o Toninho Eusébio por conta você meio que complementa. Conta um pouquinho pra gente quando que nasceu essa ideia de olhar para a paisagem ou para um contexto e complementar isso com desenho, com algo ali que vem do lúdico mesmo, do nosso imaginário. Pois é, cara, a minha arte, ela, por exemplo, ela não é assim, eu acho que como toda arte, né, nada é como eu digo, é autêntico no sentido de inovador, né? Assim, eu sou publicitário, assim, eu trabalhei dentro de publicidade, dentro de agência de propaganda por quase 30 anos, mais ou menos. Então, esse tipo de trabalho de sobreposição de imagens, uma imagem mudar o sentido de uma outra de fundo, ela é um recurso da publicidade, né? Isso Sim. eu mesmo, como diretor de arte, usei em vários trabalhos. Assim, eu lembro de um que tinha aparecia, a pegada era muito próxima, era um caderno, uma mão segurando um caderno inclusive foi para o Sebrae, o Desafio Sebrae. Isso foi em 2003. Então é um recurso já antigo e já usado por mim, por outros diretores de arte. Então, não é nada assim inovador. Mas como eu tenho costume de sempre andar com um Moleskine, uma caneta, que eu gosto, às vezes, por exemplo, eu ia trabalhar, apesar de ter carro, eu ia trabalhar para a agência, eu ia de ônibus, ou se eu tivesse, dependendo de onde se tivesse, eu ia de metrô, para pegar pessoas, que Entendi. eu gosto de fazer, de caracterizar as pessoas, pegar estilo, desenvolver traços mesmo, né, personalidade, tipo de rosto,
vestuário, esse tipo de coisa assim. E então, uma vez eu estava na Secretaria de Fazenda do DF, esperando uma vez ser atendido, e tinha uma senhora na minha frente que estava demorando quase 2 horas para ser atendida. E aí eu também estava lá há bastante tempo, e vi a impaciência dela, e ela começando a reclamar, eu falei, estou com meu caderninho aqui mesmo, e fiz metade do desenho dessa senhora e um balãozinho, ela reclamando, não vão me atender nunca. Uma coisa bem simples, né? Meio na brincadeira mesmo. Quer dizer, eu usei aquele recurso da publicidade não como um processo pensado, né? Assim, vou criar, vou fazer uma coisa diferente. Não. Me deu vontade de desenhar aquela metade dela com um balãozinho e postei nas minhas redes sociais, estava ali esperando, de bobeira mesmo. E alguns amigos se manifestaram. Poxa, isso é legal, divertido, acharam interessante e me provocaram a continuar fazendo outras coisas. E foi aí que comecei a pensar, e o que poderia ser essas coisas, né? Assim, então, o que eu fazia? Como eu já tinha saído de agências, foi em 2016, eu ia levar minhas filhas de manhã, deixava no colégio e saía pela cidade. Então, quando eu dei conta, Brasília é sensacional para isso, me permite isso. Por exemplo, os monumentos são livres, né? Livres de árvores, de interferências. Eles têm formas definidas, muito legais. E eu comecei a brincar com eles. Assim, Brasília é sensacional para isso, né? Assim, uma catedral, ela é livre, é limpa. Então eu fazia as minhas interferências ali, o Memorial JK, e comecei a brincar com isso. Então tudo. E isso foi aguçando as ideias, né? Assim, você começa a olhar diferente. Essa lixeira, por exemplo, que você viu, eu adoro essas lixeiras. Elas são muito características de Brasília, né? Apesar de já vi em outros lugares, mas ela é muito forte nas quadras, nas entrequadras. Eu tenho uma série, tenho acho que uns 3, aquele lá foi o quinto ou sexto, acho que foi o sexto desenho com lixeira. Então, eu acho elas super divertidas, elas são interessantes. Primeira vez que eu comecei a brincar com elas, eu ia fazer um desenho muito básico, assim, né? A ideia era simples. Era alguém jogando um papel dentro da lixeira, é o óbvio. Mas aí eu falei, fazer o óbvio não é legal, não. Né? Aí eu dei uma mudada e fiz uma lixeira se exercitando, porque elas têm a parte de cima dela é redondinha, assim, né? Um pouco mais suspensa, né? Aí eu fiz duas lixeiras, uma do lado da outra, uma com o bracinho ligado, que era a foto, suspensa, e a outra fazendo um alongamento, dando uma esticadinha para o lado. Então, comecei a brincar com isso, né? E agora toda viagem que eu faço, toda cidade que eu vou, eu faço pelo menos uma série, quando possível. Assim, desenho, faço entre 5 a 10 desenhos, porque como é externo, é feito no local, eu dependo muito da luz, se está chovendo, me atrapalha, eu não consigo produzir. Muita gente me pergunta como que eu faço, acha que é montagem, né? Que eu tiro a foto, depois monto no Photoshop. Não, todos os desenhos são feitos no local mesmo, alguns criados na hora, outros são de tanto passar naquele lugar, assim, uma hora eu volto e vou fazer aquele desenho, e às vezes eu vou para o próprio local fazer o desenho, mas ele, dependendo do ângulo que eu passo, por exemplo, eu passei na torre para fazer uma ideia, e passei num ângulo, olhei para cima, ele me pareceu outra coisa, aí eu fiz o desenho do Titanic, porque parecia um navio, sabe? Então, quer dizer, tem vários tipos de pensamentos, formas de criar os meus desenhos, né? Muito legal. Toninho, vamos aproveitar então que eu gostaria de lembrar para vocês que estão chegando agora, na verdade, dar boa noite para vocês que estão chegando. Eu sou o Caio Marques e hoje eu converso com ele, Toninho Eusébio. E a gente já tem alguns comentários aqui, ó. Toninho respira arte, máximo respeito. A Niagra falando que amou, que sabe um pouco da sua história. A Fetorini falando, Toninho é um artista e uma pessoa sensacional. E falando também sobre as lixeiras serem típicas, realmente serem uma das características das nossas quadras. Então, para você que está chegando, esse é o nosso bate-papo e arte da sexta-feira, conhecendo um pouco, conversando um pouco com o Toninho Eusébio. Toninho, e conta pra gente quando que nasce como que nasceu essa parceria, né, para você se tornar embaixador da Moleskine aqui no nosso país. Quando que foi que isso aconteceu? Tá. Isso foi em 2016 também, sim, 17, quer dizer, era muito recente, 2017, no começo de 2017. Eu tinha praticamente quase 2 anos com esse tipo de trabalho, né?
E eu sempre marcava Moleskine, já que eu gosto de desenhar no Moleskine, eu experimentei com vários cadernos, assim, e é impressionante a diferença da qualidade mesmo no traço. Para mim, né? Lógico que um caderno normal vai atender, assim, mas as experiências que eu fiz com outros, quando eu ia desenhar, meu desenho dava umas borradas, eu tinha que desenhar mais rápido. Apesar desse tipo de trabalho, o meu Hum, desenho tem que ser rápido, porque senão eu perco luz, perco time, depende sim, do que está sendo retratado, né? É, e na página da Moleskine oficial, mundial, tem um, uma, um lado lá que fala assim, My Moleskine. Então, que eu entrei, assim, você entra e pode postar todos os trabalhos. Qualquer trabalho que você faz em Moleskine, você tem uma espécie de um arquivo seu lá. E em 2000, passei em 2016, todo desenho que eu fazia, eu postava lá também, para arquivar e tal. E no finalzinho de 2016, no começo de 2017, eles entraram em contato comigo, isso a Moleskine Mundial, falando assim, parece simples, mas para mim foi muito bacana, né? Assim, dentro do My Moleskine, você foi o artista que mais se destacou e a gente vai olha mandar, eles aí. mandaram um kit, assim, com, sei lá, vários Moleskines para mim, sabe? E é engraçado, né? Porque isso veio da Itália, que é a sede, e ainda tive que pagar uma taxa para tirar nos correios. Quer dizer, veio de graça, mas tem que pagar uma taxa. Foi interessante. Sim, Mas, assim, eu fiquei feliz só deles terem feito esse primeiro contato. sim, E, na sequência, uns 2, 3 meses depois, a Moleskine Brasil entrou em contato, perguntando se eu tinha interesse em fazer essa parceria, de ser o embaixador. Não sou o único, tá? Assim, eles pegam tá. vários artistas de alguns segmentos. Tem uma menina que é de moda, que desenha muito moda, outro é letrista, tem grafiteiro. Então, Olha que esse legal. universo da arte, eles pegam e convidam, né? E eu aceitei, lógico, para mim foi uma honra. Eu já usava o material deles e é fantástico. A parceria é incrível, assim, para mim. E hoje, assim, são cadernos que são caros, né? Sim, Hoje eu não tenho esse custo, assim. Em alguns momentos eu já tive dificuldade até de achar o caderno aqui em Brasília. Então, agora já que eu tenho essa demanda, eles me mandam todo mês. Essa parte para mim já tô bem abastecido, né? Mas está sendo muito que legal. bom. O que eu faço? Eu participo, a minha contrapartida nesses posts, continuar marcando eles, coisa que eu já fazia, e participar de eventos onde a marca está, né? Por exemplo, tem um evento sensacional que chama Pixel, Pixel Art, que é feito, né, em São Paulo, e já participo 2 anos. Eles têm a Moleskine coloca um stand lá e vão várias empresas da área de fornecimento de material, de arte, né, de papel, de canetas, com palestra. É Pixel Show que chama, desculpa. Aí vão palestrantes internacionais. É um dos maiores eventos da América do Sul nessa área de criação, sabe? É fantástico, assim. E aí eu participo desse evento, eu fico no stand deles, eu e os outros, né? A gente faz um revezamento, atendendo ao público, conversando, Entendi. fazendo bate-papo, fazendo algum trabalho ali ao vivo para as pessoas terem a experiência de ver o trabalho do artista sendo realizado. Sim, Então é basicamente isso. entendi. E, Toninho, hoje no seu ateliê, você usa o seu ateliê só para produzir ou ele é aberto em algum momento para o público, assim? O que está acontecendo? A princípio, assim, eu comecei a trabalhar em casa, né? Tá. E fazendo tudo. Esse trabalho, por exemplo, ele é externo, né? Assim, eu pego meu Moleskine e vou fazer o trabalho externo. Isso só depois eu uso, por exemplo, a casa, teoricamente, para guardar meus arquivos, baixar os arquivos do celular. Eu tiro foto com o celular, não Você é de usa máquina. bastante o Instagram, né, para divulgar essa produção. Isso. Foi o Instagram. Sim, Instagram é impressionante a riqueza e a força dele, né? sim. Eu tive felicidade, por exemplo, em 2000, só para ter uma noção assim, que eu nem sabia que era tanto, em 2018, ser convidado por uma galeria suíça, que eles iam fazer uma exposição durante a Semana de Arte de Nova York, e viram meu trabalho no Instagram e perguntaram se eu queria submeter os meus trabalhos à curadoria deles, para entrar nessa galera Caramba! que ia para participar de Nova York. E lógico que eu aceitei, né? Assim, mandei Sim. 10 trabalhos para eles, assim, peguei a maioria que tinha imagens de Brasília, mas mandei uns outros também do Rio, de São Paulo, que eu tinha feito. E aí, desses 10, eles selecionaram só um.
felicidade foi de Brasília, foi da Ponte JK. Então esse é o que Ah, que ia, legal. em março de 2018, representar o meu nome, né, e o país. E esse trabalho foi exposto lá em um telão de 2x2 em LED. Eles não eram trabalhos, eram 100 artistas de todo mundo, eles não eram físicos, né? E eu fui para essa exposição, fui por conta própria, por exemplo, e para minha surpresa, eles apresentavam nesse telão o nome do artista, o país de origem e depois a obra. E alguns amigos me acompanhavam pelo Instagram também. E foi bacana, pessoal, eu mandei 10, mas só vai apresentar um aqui. Aí eles mostraram a ponte, só que na sequência mostraram todos os outros, ou seja, mostraram os 10 trabalhos meus, porque realmente fazia Que mais sentido, legal. né? Nossa, eu fiquei feliz pra caramba, assim. Do primeiro contato eu estava Sim, feliz, de imagino. participar com um eu estava muito feliz, e quando os 10 estavam lá, aí imagina, goiano feliz. Então, foi emocionante, muito emocionante. Sim, E fazia mais sentido, porque o conjunto de desenhos, você tem a noção do que é o trabalho. Né? Assim, porque sim. um quadro só ele pode passar batido com uma foto. Mas se a pessoa para e observa o que está acontecendo realmente, é muito mais interessante. Né? E Sim. dessa forma. Eu... Toninho, a gente continua aqui com alguns comentários. A Marina falando que você é muito criativo. O Celzibio Pereira falando que a nossa live tá um show. A agência Ele, somos fã do teu Zébio. Ah, que O massa, que Mauro, legal. Toninho é fera demais. Zilde falando que Toninho é fera demais. E o Ninho Lopes, grande artista, parabéns. Muito obrigado a todos vocês Obrigado que aí a todo estão mundo que aqui com está a gente nessa manifestando. live. Continua mandando, de fato, o Toninho é esse artista sim criativo, inspirador, e a gente tem muito ainda para conversar, para que vocês conheçam um pouco sobre ele. Então, para você que está chegando agora, eu sou o Caio Rafael Marques e esse é o Toninho Eusébio. A gente está no nosso bate-papo e Boa arte dessa noite. sexta-feira para a gente cruzar um pouco informações, descobrir um pouco sobre a trajetória desse grande artista. Ô, Toninho, eu recebi uma informação de que você faz uma pamonha gostosa, isso é Ah, verdade? sim, isso, minha família de Goiânia, né? Assim, e, e tem, meu tio tem uma pamonharia, minha família, minha mãe já teve pamonharia, minha mãe e minha irmã, aqui em Brasília. Na verdade, não em Brasília, no posto IP, ali próximo ao Valparaíso, né? Que eu cheguei a morar lá um Ah, período também, legal. na cidade ocidental. Então, a gente já teve pamonharia em Caldas Novas. Então a família tinha uma tradição de fazer isso. Eu peguei, assim, num período, assim, logo no começo da minha carreira de publicitário, eu peguei assim, já essa veia de pamonheiro e reuni os amigos da publicidade, fazia um convite para os amigos, a gente fazia uma pamonhada. E o que é isso, a pamonhada? Chamava Ah, todo que mundo legal. para participar do processo, né? Eu levantava lá às 4h30, 5 horas da manhã, comprava o milho, chamava a turma para chegar por volta de 11 horas e começar a fazer uma roda, limpar milho, catar milho, separar palha, participar do processo do tempero, ver como minha mãe e minhas irmãs faziam o Sim. tempero e produzir a pamonha. É um processo demorado, né? Se a gente chegar às 11 horas, lá pelas 12h30, 3 horas, a pamonha está ficando pronta. Assim. E alguns que já tinham O participado das Mauro tá dizendo primeiras, que tá com saudade dessa pamonhada. pois é, eu também estou. Faz tempo que eu não faço, assim, tem uns 5 anos que eu não faço para um volume. Era assim, eram 100, 150 pessoas que participavam das pamonhadas. Caramba. Então, era muito grande. Mas tem um tempão que agora elas estão mais restritas, mais para a família. A Helenice está dizendo que no seu aniversário tem toda vez. Isso é. Minha irmã, Helenice. Oi, Lé. Um beijo Ela grande. falou. Seja muito bem-vinda, Helenice. Isso é uma das pamonheiras que faziam. Quando eu inventava essa, porque eu que inventava, né? Ó, eu chegava com a família, gente, convidei alguns amigos para fazer uma pamonhada e de repente apareciam lá 100 pessoas. Quer dizer, é minha família que tinha que se virar para me ajudar a produzir isso, Sim. né? Minha mãe, Cleonice, a Crecreu, que comandava e passou esse dom para minhas irmãs e para toda a minha família. E hoje, nos encontros de família, minha esposa e todo mundo goiano, absorve bem essa característica e faz uma pamonha realmente muito boa. Sim. Ô, Toninho, eu vi que. Perdão. No assunto que a gente estava anteriormente,
Você falou que a imagem, né, da Ponte JK foi selecionada. E aí eu gostaria de que você falasse um pouco para a gente sobre a sua relação com Brasília. Brasília que faz aí 2020, né, 60 anos, uma jovem menina de 60 anos, comparada a tantas outras capitais, outras tantas cidades do nosso país. E as suas obras carregam bastante, né? Brasília, as entrequadras, enfim, os monumentos. Qual que é a sua relação com Brasília, assim? É de extrema intimidade ou de uma hora ou outra tem uns arranca-rabo? Como que funciona? Não, é engraçado. Eu estou aqui em Brasília desde 72, né? Assim, eu já cheguei, mudei, vim para o Guará. A gente morou muitos anos no Guará. Então, tinha toda aquela poeira, não existia nem Guará 2 ainda, no Guará 1, vi o poeirão de calçadas sendo feitas, de asfalto chegando, né? Do crescimento da cidade mesmo. Então, Sim, minha relação é muito íntima. Assim, morava no Guará, frequentava Taguatinga, em Ceilândia, tinha amigos nessas regiões. O plano piloto não era muito, mas eu frequentava, assim, vinha para o Sesc, por exemplo. Mas é uma cidade apaixonante, assim. Eu sou goiano, então vim para cá com uns 5 anos. Me identifiquei muito, assim, com o estilo da cidade. Eu acho que essa história dela com a arquitetura. Meu pai era mestre de obras e então eu tinha muito envolvimento com isso. Às vezes, assim, por exemplo, como todo pai tem que levar o menino para o trabalho, ele me levava para a obra de vez em quando minha mãe não podia ficar com a gente, né? Ele levava eu e minha sim. irmã, e porque éramos os mais novos. E então a gente dava uma volta na cidade, assim, todo parente que vinha de outros lugares, de Goiânia, isso aqui, meu pai tinha uma Kombi, enchia a Kombi e dava a volta em todo o lago, a gente passeava. Então, na feira, ele gostava de me levar na Feira da Torre, por exemplo, porque lá tinha os artistas pintando quadros, né, e ele queria me incentivar. Ele via que eu tinha um talento, assim, eu tinha um dom para ilustração, para pintura. Então, ele me dava corda, assim, na medida do possível, né, e dos recursos que ele tinha. Então, tipo, cola aqui, fica aqui um pouquinho, vamos ver esse cara pintar, para você ir aprendendo, né? Assim, era a forma que ele tinha de me ajudar, né? Assim, já que não tinha De assim, te tantos recursos incentivar, né? financeiros. E isso foi legal. Então, essa convivência com a cidade é antiga e é sincera, né? É uma paixão. Ai, que bom. É isso mesmo. E, Toninho, durante todos esses anos, assim, né, de produção mesmo, enquanto artista, viajando aí, sendo embaixador, sendo uma pessoa pública conhecida, você, como os outros artistas, a maioria, na verdade, você encontra alguma dificuldade em conseguir democratizar a sua arte, em conseguir apoio, incentivo, enfim, de qual lado que seja, assim, tanto do privado quanto do público, como que é essa relação da arte com o nosso país de uma forma geral, assim, para você? De certa forma, cara, assim, primeiramente, assim, queria deixar bem claro que eu sou um cara que tenho muita fé em Deus, né? Assim, sou temente, eu acredito, assim, Deus age, eu sou testemunha viva da ação de Deus na minha vida. Assim. Então, as coisas não são assim, são difíceis, estão difíceis para todo mundo, né? Sim, Mas é impressionante, assim, Deus dá o frio conforme o cobertor, assim, sim, eu vejo bem isso, sabe? Assim, conversando com minha família, com minha esposa, a gente não tem grandes projeções, assim, não quero ser milionário, não quero ser, não, sabe? Assim, o viver do simples foi o que a gente aprendeu, assim, a gente abriu mão de algumas coisas, inclusive de sair da publicidade, ficar como artista, foi uma coisa conversada em casa, assim, vou sair, por exemplo, enquanto publicitário, o retorno financeiro era mais certo e muito superior ao que eu ganho hoje, por exemplo, mas eu estou muito mais feliz, estou vivendo o que eu gosto e estou tendo um destaque com o que eu gosto, assim, eu quero melhor ainda, né, assim, eu ia até bem dentro da publicidade, assim, estava num momento muito legal, mas agora como artista estou muito mais realizado, tempo para família, tempo para experiências, né, tenho trazendo projetos, e essa história de ser artista é difícil, mas
eu consigo, por exemplo, ainda conciliar a publicidade me deu, por exemplo, muita capacidade de realização em muita coisa, de ser mais focado. Quando tem que fazer uma pintura, uma coisa assim, eu tenho mais agilidade e foco no que eu estou fazendo. Eu consigo produzir o que eu quero, assim, ou seja, o que eu estou pensando eu consigo transformar mais facilmente, assim, né? Em alguns momentos isso também é uma trava porque eu venho com o racional da publicidade, né? Assim, mas eu tento Sim, tirar isso, assim, que não pode ser tão racional. Uma coisa mais solta é mais interessante assim, para o trabalho como artista. E, sim. e eu vejo assim também que, por exemplo, tem pintado para mim trabalhos de publicidade, a publicidade está voltando, sabe? Assim, então, eu tenho feito muita publicidade por conta desse meu trabalho artístico. Então, agora estão procurando Toninho Eusébio para colocar na publicidade e vender uma marca, por exemplo, sabe assim? É o meu trabalho que eles estão Entendi. procurando. Isso é bacana, assim, é uma coisa muito gratificante, sabe? Que se antes eu fazia muita publicidade, fazia anúncios nacionais, né? Veiculação nacional e tal. Hoje isso está acontecendo mais com o meu trabalho, né? Um tipo de serviço que é aparecendo muito, são de vídeos, sabe, Draw My Life, que tem uma locução, Sei, você vai sei. desenhando o que a locução está dizendo e a mão vai desenhando na hora ali. Então, esse tipo de trabalho eu Sim. estou fazendo muito. Fiz para a eleição para o TSE, que veiculou muito, que era para o título. Aí tinha um cara que a história ia contando como que você fazia para ter o título no celular. Foi veiculado bastante na eleição de 2018, né? Então, esse tipo 2018. de trabalho está vindo muito com empresas que querem vender institucional, coisa mais institucional. Tenho feito para fora, para agências de fora de Brasília, aqui para Brasília, bastante também. Está sendo bem legal. Estou conseguindo conciliar a arte e a publicidade, as duas coisas que eu gosto bastante. Mas amo mais aqui, amo mais meu cantinho de ateliê. Sim. A gente continua recebendo vários comentários. Já eu não sei se é assim que fala, tá, gente? Às vezes tem uns nicks que eu não consigo entender muito, mas é assim, ó, Toninho, eu, Loi, sua irmã mais velha, sempre trabalhei mais durante essas pamonhadas. Aí, Temos ó. confissões aqui. E falou também que você é muito talentoso e põe muito amor no que faz e reconhecer no que faz e reconhece que é dom de Deus. É primordial reconhecer que é dom de Deus. Dá para ser mais e mais abençoado e reconhecido. As pessoas estão comentando, continua comentando. Para você que chegou agora nessa nossa live, eu sou o Caio Rafael Marques e hoje no nosso Bate-Papo e Arte a gente conversa com Toninho Eusébio para a gente conhecer um pouco mais sobre esse artista que há tanto coloca Brasília em suas obras e faz aí, produz mesmo arte nas ruas, traz das suas inspirações para o Moleskine, para o papel. E, nossa, desde que eu comecei a ver suas obras, Tony, eu tenho vários amigos da moda, amigos também do design gráfico, eu enviei algumas obras, caramba, assim, ficaram perplexos Ah, com que a massa, que legal. criatividade. Tem uma que eu achei incrível, que é um bebê beijando o pai num ensaio de grava, uma coisa assim. E caramba, assim, que singelo, mas que poder que tem a sua obra, né? Que mensagem que ela carrega. E é um pouco sobre isso também que eu gostaria de falar, assim. Quando você produz, quando eu acho, obviamente, todo artista dá um pouquinho de si, coloca ali bastante da sua originalidade, enfim, do que ele está sentindo naquele momento. Quando você foi desenhar aquela lixeira ali nesse momento de coronavírus, o que você pensou? Assim, qual que tem sido o seu sentimento em relação a esse momento que a gente está vivendo, Toninho? Assim, qual que tem sido os seus pensamentos? Pensamentos de produzir, de repensar, ressignificar? Quais têm sido eles? Isso, especificamente essa da lixeira aí, né, que eu, assim, primeiro da grávida ali foi a minha esposa fez tinha uma amiga que ia fazer um aniversário e ela estava grávida, queria dar uma presenteá-la de alguma forma, né? Esse da grávida foi um trabalho que eu tive que fazer em cima de uma foto, assim, totalmente ao contrário do meu dia a dia, mas eu impus ali uma Entendi. característica, né? Assim, Sim, e fiz uma homenagem. Tinha que ser surpresa, não tinha como
o que eu falei para minha esposa, assim, pede para ela tirar uma foto do marido, assim, eu já estava com a ideia, né? Pede para ela tirar uma foto do marido Sim, beijando a barriga. Ela tirou, mas não sabia o que ia acontecer, né? E mandou, aí eu fiz esse trabalho em cima, né? E aí imprimimos, mandamos um trabalho para ela. Realmente foi bem bacana, assim. Realmente tinha sentimento ali. E o da lixeira foi lá em casa eu fui escolhido para saídas pontuais, né? E então eu fui na padaria, na volta eu vi aquela lixeira com um plástico para fora, parecia que estava vomitando, era uma coisa assim, né? Falei, pô, eu fui em casa, entreguei o pão, desci, era perto do meu bloco mesmo, não fiz muito deslocamento, sim. nem tinha multidão, tá? Foi, foi totalmente Ótimo. seguro. Ó, tudo ótimo. E aí pô, na hora eu fiz, assim, que eu vi esse plástico saindo da boca da lixeira. Falei, não, vamos fazer uma mensagem aqui de cuidado mesmo, porque Sim. foi uma forma divertida de passar uma mensagem que a gente precisava. Assim. A gente tem que se cuidar, né? Independente de qualquer coisa, de qualquer lado partidário ou não. Acho que cuidar do Sim, outro, cuidar de si é importante. O momento não é de brincadeira, né? A é verdade. gente tem que estar unido nisso, assim. O pensamento tem que ser único, né? É verdade, Toninho. E gostaria de relembrar que o Visite Brasília segue à risca todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Um momento como esse, é importante que se você tem, né, Toninho, se a gente pode usar e abusar desse privilégio que é ficar em casa, fique em casa. Pode sim, né, como o próprio ministro da Saúde falou, pode dar uma descedinha, dar uma respirada, fazer uma caminhada, mas nada muito de se expor, nada muito de ficar aí vulnerável, justamente porque não é só por nós, é por todo mundo que está ao nosso redor, a nossa família, as pessoas que nós amamos. E agora, com todas essas estatísticas, sabemos que não importa mais faixa etária. Então, cuidar de si, cuidar de quem você ama agora é um dever que todos nós precisamos ter. Toninho, o que você tem feito além de muita arte? Assim, uma dica que você pode dar para a gente que está assistindo, mas o que você tem feito para passar assim um pouco do tempo, para aproveitar mais sua quarentena, além de ficar com a sua família, óbvio, de produzir muita arte. O que você tem feito assim que a gente pode dar de dica para quem está assistindo a gente? Não sei se é bem dica, não, né? Mas, por exemplo, uma Tá. característica interessante que está acontecendo, que as meninas... Eu tenho duas filhas, a Valentina, de 12 anos, e a Helena, de 7. E essa semana em especial, elas começaram a receber tarefas, né, online, né? Tem aula ao vivo, ali uma horinha de aula, depois tarefas para você realizar durante o dia, né? Mas a gente tentou impor, por exemplo, já que elas estudam de manhã, a gente está tentando realizar tudo de manhã. A gente tem a aula e eu ajudo a menor, que eu acho que a Adri vira mais, né? E como coincide, cada um fica num cantinho da casa. E está sendo legal isso, porque eu tô me aproximando mais, assim, me envolvendo mais com o trabalho delas. Com a de 12 anos, por exemplo, quando eu vou ajudar no dever, a gente até pede ajuda para minha irmã, que é a Helenice, que é matemática. Às vezes tem dúvida, a gente liga para ela. E eu estou reaprendendo também algumas matérias, né? E com a menorzinha, é interessante, ela estava tão envolvida e tão empolgada em voltar para a aula, que acordou mais cedo que todo mundo, no horário normal, assim, a aula ia ser umas 8 horas, mas ela acordou umas 7, levantou e já botou até o uniforme, que eu achei incrível isso, né? Ela sabia que ia ser a aula no computador, mas ela botou o uniformezinho da escola certinho, blusinha, saia, sapatinho, para assistir a aula, sabe? Eu achei Olha, fantástico assim, esse envolvimento. E tinha que ser isso mesmo, isso acabou sendo um recado para a gente, né? Então a gente tira a sim. parte da manhã para levar a sério a escola, assim, ver as Uhum. tarefas, os vídeos, as aulas, realizar e mandar os exercícios para as professoras. E a parte da tarde, na medida do possível, a gente faz um exercício dentro de casa também. Eu e minha esposa, a gente faz vê uns vídeos aí no YouTube, é cheio, ela recebe alguns da academia que ela fazia, e eu também já faço também na academia, eu pego alguns vídeos para dar uma olhada, filme pra caramba, né? Sim. Assim, na medida do possível, a gente vai na filtrada no tipo de filme que vê, chamando a hora com as Sim, crianças, horas respeitando elas. Jogando também um sim. PlayStation com a família. Quem tem PlayStation, vamos brincar aí, vamos jogar.
a gente tem feito isso também. Livros. Confesso que eu sou muito ruim na leitura. E graças a Deus, minha esposa e as minhas filhas adoram, elas são devoradoras de livros. Isso eu miro nelas assim, putz, que massa, tá todo mundo lendo um livro. E isso é sensacional, Sim, assim, né? Então, eu sim. vou mais, já que tem que ver algum livro, vou pegar um da minha área mesmo, que tem muita figurinha, né? Eu acho interessante, assim. Então, a gente está fazendo isso, livros, vídeos, um exercício da medida do possível, e respeitando ao máximo mesmo o confinamento. Pegando um solzinho um pouquinho também, que não pode deixar de pegar. Que Tá é vazio, tá importante, é vazio ali, verdade, a uma gente mora vitamina perto de D. Cine Brasília, né? A gente corre, toma um solzinho e volta para dentro de casa, É procurando isso. respeitar mesmo os vizinhos, não deixando as crianças se aproximarem muito. Meu prédio tem muito idoso. Sim, E é isso, é o que tá sendo na rotina, tá mais ou menos essa. Mas estamos suportando. é isso. O Mágico Tio Léo fala, Toninho é um grande artista, que é Léo Teixeira de Goiânia. É, Muito é, boa noite, Léo, seja muito bem-vindo. Um abraço, um beijo para Goiânia. Goiânia, cara, A, sua audiência tá grande em Goiânia, a família toda em peso. a Rai Batata falou, Anjinho escorregando pela catedral é sensacional. E aí também fala que também só tem obra boa. Boa noite, Dai também, Dai aqui com a gente, Daiane do Marketing Dicas. Ela falou, dicas principalmente para os idosos teimosos que não conseguem ficar em casa. A arte eu acho uma ótima opção, é isso mesmo. Para todos nós queridos aí com mais de 70, 80 anos, é muita arte, muita música, muito vídeo, muito filme, né? E ficar em casa mesmo para se cuidar. É, sem dúvida. É, a Niagra tá falando que a sua família é incrível, todo mundo aqui participando com a gente. E a Márcia pedindo para você falar do dom artístico da Valentina, perdão, seguindo aí os passos dos seus passos. A Valentina, que é a de 12 anos, né? Ela tem é fantástico, assim, o desenvolvimento artístico dela tá bem, bem bacana, bem elevado. E por exemplo, é um recurso que eu tenho, por exemplo, na falta de ideia. Eu estou na rua, tiver uma ideia, às vezes eu ligo para ela e falo assim, ó, eu tive essa ideia, mas, por exemplo, como meu desenho tem que ser muito rápido, né, pelas situações de ambiente, essas coisas assim, de Sim, luz, né, ele tem que ser simples na execução. sim. E aí, por exemplo, na época de 2018, que eu participei lá da exposição em Nova York, estava em Nova York, eu andando pela rua vi uma escultura relativamente nova na cidade, que são três rinocerontes, um em cima do outro. E esses rinocerontes são duas fêmeas e um macho. E eles representavam os três últimos animais da espécie branca de rinocerontes do norte da África. Então, a homenagem só tinha esse macho e essa fêmea. Então, eu pensei em alguma ideia de proteção. Como que eu podia fazer? Só que estava vindo muito complexo. Meu desenho ia demorar. Eu peguei, tirei uma foto da escultura e mandei para minha esposa e falei, mostra para a Valentina. E a minha ideia é essa, assim, eu quero proteger. E na hora, cara, ela é impressionante. Ela não pensou. Criança é muito legal, né? Muito livre, né? Muito Sim, simples. E chegar no simples isso que é o difícil, que é o maior desafio que eu tenho na realização dos desenhos. Simplificar uma ideia é complicado. E aí ela falou assim, pai, coloca uma bandeira da paz na boca do rinoceronte. E ainda conceituou, né? Ela tinha 10 anos na época. Assim, ainda conceituou a história, assim, a proteção. Então, isso é o homem, assim, a bandeira da paz quer dizer o homem protegendo o animal. Eu achei fantástico. Poxa, vou usar a ideia dela. Só tirei a bandeira da boca e coloquei a bandeira pendurada no chifre. Naquele chifrezinho que o rinoceronte tem, né? Coloquei lá, escrevi, fiz um desenho daquele símbolo da paz e iria deixar, já estava anoitecendo, demorei um pouquinho, ia postar no dia seguinte no Instagram. E na manhã, no dia, às 6 horas da manhã, eu lembro que eu recebi um telefonema da minha esposa falando, você não vai acreditar. Deu no UOL que o rinoceronte, o macho, morreu essa noite. E aí eu fiquei caramba. chocada, minha filha, a Valentina, com toda a sensibilidade dela e por ter participado da ideia, ela começou a chorar, assim, a família teve um envolvimento foi muito marcante, né? Então, é isso, eu conto com esse recurso de usar da Valentina
de vez em quando nas minhas Sim, ideias. E ela tem feito uns desenhos realmente bem interessantes. Obrigado, sim. Márcia, pela Gostaria de lembrança. lembrar todos... Como, perdão? Obrigado pela Márcia ter lembrado aí. Ah, tá. O Helder da Square tá falando com você. Fala, Toninho. Muito bem-vindo, Helder. Seja muito O bem-vindo ao nosso Helder, o Helder é bate-papo. um grande parceiro. Eu estou até em dívida com ele, porque eu sou muito relaxado. Assim, apesar de ser publicitário, cara, eu tenho aquela velha máxima do Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, né? Sim, Eu sou relaxado com a minha divulgação no sentido de a comercialização. Faço meus desenhos, mas sim. parti para isso. E o Helder, ele tem uma ferramenta muito interessante com a Square, que é divulgar artistas e trabalhos e poder vender isso. Então, a pessoa online, tem a loja online, que a pessoa pode comprar esses trabalhos. O que eu estou devendo para ele? Estou devendo abastecer a loja, já tenho a minha lojinha lá, falta abastecer com os produtos, com foto, preços, características, coisas desse tipo. Helder, vou Sim. honrar essa dívida com você. E fala um pouquinho pra gente, o Toninho, sobre essa parceria. Na verdade, assim, sobre o Visit Brasília, né? Apoia o seu trabalho, a gente, É o VB, fantástico. ele enxerga nos artistas brasilienses esse potencial. Essa semana a gente dedicou, o Visit Brasília criou o Bate-Papo Arte e o Bate-Papo Música, e o Bate-Papo Arte foi só com você e o Ralph Braga. O Bate-Papo Música a gente trouxe algumas vozes incríveis da nossa cidade. Fala um pouquinho dessa, como que é, qual a importância do Visit Brasília, enfim, ou como que é, como, como que surgiu, na verdade, como que é essa caminhada do VB com você? Foi interessante, assim, no mesmo período lá que a Moleskine me fez o convite, né? Eu lembro que o Visit Brasília fez um convite, poxa, Tony, a gente está acompanhando o seu trabalho, achando interessante, e pediu que eu enviasse alguns deles para vocês, que ele ia postar no site. E isso é fantástico, né? Assim, um site que é de Brasília, que conhece o talento que existe na cidade. Brasília foi reconhecida, né, pela Unesco como cidade criativa e, e o Luiz, assim, junto assim, vocês, todos aí do Visite Brasília, tem potencializado isso. Eu assim, tenho acompanhado todo o lançamento, tudo que a cultura traz para a cidade, a Secretaria de Cultura está lançando, vocês estão em cima, eventos culturais, isso tem sido fantástico. Assim, eu queria até parabenizar vocês, assim, a sua entrada foi fantástica, né, para mostrar isso. Você é um cara ativo aí que está botando isso, potencializou, né, uma coisa que já era bacana, ela foi potencializada com a sua entrada, que na minha percepção, um Muito parabéns assim, obrigado. para a sua forma de comunicar, sua desenvoltura toda, né? E para mim, e para qualquer outro artista, eu vejo fotos que vocês publicam, assim, que seja amador, qualquer manifestação artística que Sim, vocês colocam aí, isso é importante para a cidade, para o artista, para a autoestima da cidade, e é uma cidade que merece ser vista mesmo e ser mostrada sem vergonha, porque ela não é sim, só o que é, para o que foi criada, né? Ela tem vida, tem alma, tem sensibilidade, tem gente. Não tem sim. esquina, mas tem, Mas tem muito amor, tem né, muito Toninho? amor, tem muito amor. Tem. E eu gostaria de reiterar essa nossa abertura para você. O Visit Brasília fica de portas abertas para te ajudar, para divulgar suas obras, para você criar um espaço. Já tem um espaço seu lá no nosso site, mas para você atualizar. O Visit Brasília enxerga na nossa capital, como você bem falou, os nossos valores, assim. E nesse momento, onde a gente precisa consumir não só o comércio, mas a arte também, de uma forma geral, é importante que a gente abra os olhos, né, e aprenda a entender que primeiro a gente precisa fortalecer os nossos. Se hoje, meio a essa pandemia, meio a essa crise, cada estado, cada país, enfim, valorizar a própria cultura, o próprio comércio, a própria produção, a gente vai conseguir ser nós vamos conseguir ser grandes potências, né? E não vamos falar só de dinheiro, vamos falar de arte, cultura, Isso, esporte, lazer. Vamos conseguir exatamente. falar outras linguagens, que importa nesse momento. Né? No momento, e aí, voltando ao que a gente falou, num momento tão importante como esse, onde famílias estão sendo forçadas a conviverem, a interagirem cada vez mais, se não é a arte para entreter, para salvar, para ajudar, não sei quem seria, então é um bom momento para a gente abrir os nossos olhos
e ver que do nosso lado, aqui em Brasília, na próxima quadra, no próximo bairro, tem ali um artista, tem ali uma voz, um talento que a gente pode somar e ajudar. Toninho, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e eu queria deixar aberto agora para que se você quiser deixar um recado para a sua família que está assistindo a gente em peso, a sua mãe que mandou um grande beijo, Essa disse que foi uma você mulher sempre foi muito fantástica. maravilhoso desde o início. Minha mãe, assim, eu quero mandar um grande beijo, amo muito. Tá aí, tá sofrendo, a gente teve que dar uma isolada, ela tá na casa de uma irmã, porque a que mora com ela, a irmã que mora com ela, chegou de viagem do Japão. Aí a gente falou assim, não, vamos isolar. E ela tá sofrendo, doida para voltar, Imagino. assim, além da pamonha, também ela faz um biscoito de queijo maravilhoso. Nossa. Isso é fantástico. Nossa, biscoito de queijo teve uma época que eu trabalhava no Varig, no edifício Varig, né, na agência de publicidade. Eu morava na pamonharia. Então, a minha moto, eu andava de moto, minha moto vinha com um baúzinho cheio de pamonha para vender no prédio, pamonha e biscoito de queijo, né? Virava uma briga, assim, tudo produto da minha mãe. Então, eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por cada um que entrou e está com paciência de me ouvir. E eu me sinto muito honrado de poder dividir um pouquinho do meu trabalho com vocês. A minha família em peso que está aí, amo muito vocês. A gente vai sair dessa feliz, tranquilo, seguindo da forma que a gente está seguindo. Assim, pelo menos o que eu tenho visto por parte da minha família, que cada um está respeitando mesmo. Assim, e isso é importante. Assim, é um momento sofrido que não dá para a gente dar um abraço, como a gente dá, mas vai passar logo. Isso, vamos superar. Vai passar sim. E o Luiz está pedindo aí os biscoitos de queijo para mandar para lá, mandar para o Visite Brasília para a gente experimentar. Vamos. Toninho, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado por ter somado e enriquecido a nossa noite. E se você que está aqui com a gente nessa live não conhece o trabalho do Toninho Eusébio, corre lá no Instagram, @teusébio, e conheça um pouco mais desse grande artista que inspira tanta gente e faz a nossa cidade um grande quadrinho em movimento. Muito obrigado mais uma vez, Toninho. Uma boa noite e ótima quarentena para você. Obrigado, gente. Boa noite a todos. E um beijo grande para todo mundo aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Essa foi a nossa live. Eita, que hoje estou até emocionado. Esse foi o nosso bate-papo e arte com o Toninho Eusébio, embaixador da Moleskine no Brasil. Esse goiano, mas que tem aí as raízes em Brasília. Então, se você ainda não conhece o trabalho do Toninho, corre lá no Instagram dele, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Muito obrigado à audiência, muito obrigado a todos vocês que comentaram, muito obrigado à família do Toninho que está aqui presente. Esse foi o Bate-Papo e Arte dessa sexta-feira. Amanhã nós voltamos com a programação do Bate-Papo e Música com Maíra Guedes, para a gente ter muita música na nossa noite de sábado. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa live. Lembrando da nossa hashtag, Visite Brasília sem sair de casa, para você continuar mostrando o seu amor pela capital aí nas redes e aparecendo no nosso feed. E se você conhece algum micro e pequeno empreendedor que neste momento está trabalhando com delivery, o Visite Brasília tem um post exclusivo, então vai lá no nosso feed, comenta, vamos divulgar os micro e pequenos empresários nesse momento de crise para que possamos passar por isso juntos, tudo bem?